As casas de apostas viraram febre. Influenciadores famosos gritam nas redes: ganhe dinheiro sem sair de casa. Fiz 10 mil no Pix com um clique. Enquanto ostentam carros de luxo, viagens internacionais e relógios de dezenas de milhares de reais, milhões de brasileiros endividados caem na armadilha. No fundo da tela, a realidade aparece. Jovens trancados no quarto, famílias chorando em programas policiais, pais desesperados com filhos viciados em jogo do tigrinho. Notícias mostram o que as propagandas escondem: dívidas, desespero, manipulação e, por trás de tudo, uma engrenagem bilionária que lucra com o vício da população. O que começou como diversão virou um problema nacional. As apostas tomaram conta do futebol, dos youtubers, dos programas de TV e agora do bolso de cada trabalhador. A pergunta é simples: quem está por trás das apostas que invadiram o Brasil? Se você acha que isso é só entretenimento, prepare-se para ver como esse esquema se tornou um dos maiores crimes sociais da história recente do país. Já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem precisa abrir os olhos. Está na hora de falar a verdade que muita gente poderosa não quer que você saiba. Você sabe de onde surgiram as casas de apostas? Quem inventou esse sistema que hoje movimenta bilhões de reais às custas do desespero popular? As apostas existem há séculos. Antigamente, estavam limitadas a corridas de cavalos, cassinos e eventos esportivos tradicionais, sempre reguladas, com acesso restrito e longe da rotina da maioria da população. Mas tudo mudou com a internet. A partir dos anos 2000, que antes era um nicho elitizado, virou um negócio global. Com apenas um clique, qualquer pessoa passou a ter acesso a cassinos virtuais e jogos de azar 24 horas por dia, 7 dias por semana. A pergunta que fica é: quem controla essas plataformas? A maioria desses sites opera em paraísos fiscais. Países como Curaçao, Malta e Ilha de Man abrigam sedes de centenas de empresas do setor. Lá, a regulação é fraca, os impostos são baixos e a fiscalização quase inexistente. É o ambiente perfeito para esconder lucros, driblar autoridades e lavar dinheiro. Essas empresas encontram um terreno fértil em países em desenvolvimento, como o Brasil. Um país com população carente, com alto desemprego, educação financeira precária e juventude mergulhada nas redes sociais, o público ideal para explorar. Segundo reportagem da BBC News, a ascensão das apostas online foi impulsionada por dois fatores: avanço tecnológico e falta de regulação eficiente. E foi exatamente essa brecha que os bilionários das bets usaram para se infiltrar nas casas, nos celulares e nas escolas brasileiras. A pergunta agora não é mais de onde vieram, é como deixaram essas empresas entrarem tão fácil. Bem, a resposta está no coração da política. Em 2018, o então presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.756, que legalizou as apostas de cota fixa, aquelas em que o apostador já sabe quanto pode ganhar ao fazer a sua aposta. O problema? A lei permitia a legalização, mas sem nenhuma regulação efetiva. Foi o pontapé para o caos. A porta se abriu, mas ninguém cuidou da entrada. Nomes como Arthur Lira, do PP, Elmar Nascimento, do União Brasil, e Felipe Carreiras, do PSB, foram citados como articuladores políticos favoráveis ao avanço das apostas no Congresso. Em vez de proteger a população, criaram brechas jurídicas que favoreceram grandes empresas e deixaram o cidadão desamparado diante da máquina de vício digital. Com a chegada da pandemia, o terreno ficou ainda mais fértil. Milhões de brasileiros trancados em casa, desempregados, sem perspectiva, encontraram nos jogos de aposta uma falsa promessa de renda fácil. Foi aí que marcas como Blaze, Betano, Pixbet, Bet365, entre outras, explodiram no mercado. Invadiram os intervalos de futebol, os vídeos do YouTube, os perfis de TikTok e até a mente de crianças e adolescentes. A publicidade era agressiva, sem controle, com influenciadores promovendo apostas como se fossem a nova poupança. Segundo a CPI das apostas esportivas no Senado, essas empresas movimentam bilhões por ano, mas quase nada fica no Brasil em forma de impostos. Já o G1 mostra os danos causados: famílias destruídas, jovens viciados, perda de produtividade no trabalho e aumento da pobreza. A indústria das apostas se instalou como um câncer, e o Estado não só permitiu, como aplaudiu. Influenciadores e a publicidade tóxica. Como esse esquema se espalhou tão rápido? Quem ajudou a normalizar o vício como se fosse liberdade financeira? As apostas online foram vendidas como se fossem um método garantido de ganhar dinheiro. Os vídeos são sempre os mesmos. Alguém faz um pix de 10 mil reais com um clique, comemora os gritos, mostra um saldo fictício e diz que você também pode. Influenciadores com milhões de seguidores mergulharam de cabeça nesse modelo. Carlinhos Maia, por exemplo, foi patrocinado por uma das principais casas de aposta e
promovia o serviço em meio a vídeos de humor e ostentação. Virgínia Fonseca, com o público formado majoritariamente por jovens e mães, também entrou no jogo, com campanhas milionárias e discursos vazios de liberdade financeira. E não para por aí. Muitos vídeos são manipulados, cortes de tela, ganhos falsos, acertos previamente combinados e nenhuma menção às perdas reais que a maioria dos usuários enfrenta. Essas propagandas tóxicas não vendem apostas, vendem ilusões. Vendem a ideia de que o pobre pode enriquecer num clique, quando na verdade está financiando o luxo de quem já é rico. A CPI das apostas convocou esses influenciadores para depor, investigar contratos e analisar movimentações financeiras. Mas será que isso será suficiente para reverter os danos causados a milhões de brasileiros? A verdade é clara, eles venderam o vício como se fosse oportunidade e ficaram milionários com isso. As apostas não são apenas um problema moral ou de lazer, são uma questão de grave saúde pública e impacto econômico. O vício em apostas ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, o neurotransmissor ligado ao prazer. Esse estímulo contínuo gera compulsão, ansiedade e perda do controle sobre o comportamento. É o mesmo mecanismo encontrado em dependentes químicos. No Brasil, estima-se que cerca de 3 milhões de pessoas já são consideradas dependentes de apostas online, um número alarmante que cresce a cada ano. O Brasil de fato alerta para o aumento dos casos de suicídio, endividamento severo e desestruturação familiar diretamente ligados a esse vício. Relatos reais mostram famílias onde o Bolsa Família, programa essencial para a sobrevivência de muitos brasileiros, foi usado para alimentar o vício em apostas no jogo do tigrinho. Em vez de garantir o mínimo para alimentação e saúde, o benefício virou dinheiro jogado fora, acumulando dívidas e desespero. E isso também se relaciona diretamente com a falta de educação financeira dos brasileiros. Mas isso em específico é assunto para um próximo vídeo. Não é exagero comparar o impacto social das apostas com o crack e outros vícios que assolam comunidades vulneráveis. Enquanto o tráfico destrói corpos, as apostas destroem mentes, relações e o futuro econômico das famílias. O custo desse problema para o país vai muito além do bolso dos apostadores. A produtividade no trabalho cai, os gastos com saúde mental aumentam e a segurança pública sofre com crimes relacionados à busca por dinheiro fácil. Estamos diante de uma geração que não apenas perdeu dinheiro, mas também perdeu oportunidade, saúde e esperança. E tudo isso acontece enquanto as grandes casas de apostas lucram bilhões, sustentadas por um sistema que prefere ignorar o problema. As casas de apostas não são apenas palco para o vício da população. Elas também funcionam como instrumentos sofisticados para a lavagem de dinheiro de organizações criminosas. Facções são acusadas de utilizarem as apostas online para lavar milhões de reais provenientes do tráfico de drogas, roubos e outros crimes. Estimativas indicam que bilhões de reais passam anualmente por essas plataformas, camuflados como supostos ganhos de apostadores. O processo é simples, mas eficiente. O dinheiro sujo é depositado em contas controladas por laranjas, que fazem apostas em sequência e depois resgatam os valores aparentemente limpos. A movimentação é facilitada pelo uso do Pix, sistema instantâneo de pagamentos que permite transferências rápidas e difíceis de rastrear. Além disso, é comum o uso de contas falsas e perfis digitais criados para aumentar o volume de apostas, mascarando ainda mais a origem dos recursos ilícitos. Segundo reportagem da ICL Notícias, essa teia criminosa movimenta um montante milionário que escapa totalmente da fiscalização do governo brasileiro, que até agora não conseguiu criar mecanismos efetivos para coibir essa prática. Enquanto isso, o crime organizado se fortalece, investe em corrupção, armas e mais violência. E isso em parte é custeado por um sistema legalizado que virou porta aberta para o crime financeiro do país. Apesar de movimentar bilhões, o mercado de apostas no Brasil segue quase totalmente sem regulação eficaz. A maioria das casas permanece sediada em paraísos fiscais, como Curaçao e Malta, onde a fiscalização é praticamente inexistente. O governo federal, que poderia controlar esse mercado, arrecada cerca de 3 bilhões anuais em impostos indiretos, segundo estimativas do setor. Porém, essa receita não é revertida em políticas de proteção ao consumidor, nem em mecanismos rigorosos de combate ao vício e à lavagem de dinheiro, porque, é claro, estamos falando do Estado brasileiro e a ineficiência é quase obrigatória. E por falar nisso, a chamada CPI das bets, criada no Senado para investigar o impacto social, financeiro e criminoso das apostas, acabou sendo tratada com descaso. Depoimentos marcados por defesas frouxas e convocação de influenciadores como se fossem celebridades mostram o descompromisso da classe política com o problema. Por trás desse cenário, atua uma forte pressão de lobistas, financiando campanhas e patrocinando deputados e senadores que atuam para impedir mudanças regulatórias efetivas. Enquanto isso, o Estado fecha os olhos para o aumento da dependência,
para os bilhões movimentados pelo crime organizado e para o crescimento da desigualdade causada pelo endividamento das famílias brasileiras. O resultado é claro: um mercado que deveria ser controlado virou uma máquina de lucros para poucos, um vetor de destruição social para muitos e um instrumento de corrupção e omissão para o governo. As apostas não são apenas um jogo, são um sistema cuidadosamente desenhado para capturar a sua atenção, seu tempo e principalmente seu dinheiro. Enquanto você deposita 50 achando que está se divertindo ou tentando a sorte, existe uma estrutura bilionária lucrando com a sua esperança, com o seu vício e com o seu desespero. Não há liberdade nesse tipo de jogo, há apenas armadilhas disfarçadas de oportunidade. Você pode sim reagir. Denuncie influenciadores que promovem apostas de forma irresponsável. Ajude amigos e familiares que estão caindo nesse ciclo. E acima de tudo, pare de apostar. Isso não é investimento, não é renda extra. É um dreno silencioso de tempo, dinheiro e saúde mental. Se você quer liberdade financeira, comece pela informação. Comece parando de dar dinheiro para quem só quer te explorar. E se você chegou até aqui nesse vídeo, preste atenção nessa oportunidade que você não pode perder. Se você tem vontade de investir o seu dinheiro, criar patrimônio, mas não sabe por onde começar, não sabe como isso funciona, agora você pode. Mas essa oportunidade não é para todos. É para quem realmente está dedicado e de forma responsável, comprometido a investir e aplicar o seu dinheiro da maneira certa. Então deixa aí nos comentários "eu quero", que nós iremos conversar e te explicar como você pode ter acesso a um profissional que vai te guiar por esse caminho, que vai te ensinar a entender melhor o mundo financeiro e os melhores caminhos para a aplicação, para investimento e para a criação de patrimônio. Deixa aí nos comentários "eu quero", assim nós iremos conversar e garantir para você 10% de desconto numa mentoria de altíssima qualidade para te ajudar a investir o seu dinheiro da maneira correta. Se você chegou até aqui, essa é uma oportunidade que você não pode perder. Pare de perder tempo e comece a aplicar o seu dinheiro agora mesmo. É só comentar "eu quero" que nós iremos conversar. Se você chegou até aqui, mostre que está com a gente. Deixe o like, se inscreva no canal e comente abaixo. Você conhece alguém que perdeu tudo com apostas? Ou você mesmo já caiu nessa armadilha? Compartilhe esse vídeo. Leve essa reflexão para frente, porque enquanto o governo se omite e os poderosos lucram, é o povo que paga a conta. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.